Realmente não tenho dúvida, porque eu acompanhando, eu vejo que a maioria das iniciativas, elas estão diretamente relacionadas à engenharia, vamos dizer. Quando eu falar engenharia, acho que todos os profissionais da área tecnológica, né? E aí até trazendo alguns números, porque a gente levanta muitos dados com relação à profissão, com relação a países desenvolvidos, fazendo a comparação, porque é a profissão que se relaciona de maneira mais próxima com essas atividades que realmente geram aquecimento econômico e que sustentam, às vezes, a economia. E entra o agronegócio também, que está diretamente relacionado à agronomia. Mas o Brasil, ele forma cerca de 50 mil profissionais por ano, né? São 50 mil engenheiros por ano. Só São Paulo forma 25 mil, que já é metade. E aí a gente tem um gráfico aqui, que são levantamentos que são feitos a cada 2 anos, é quase um censo da engenharia, e o Brasil ocupa a 16ª posição em países que formam, para cada 100 mil habitantes, profissionais da engenharia, que fica na casa de 51 profissionais para cada 100 mil habitantes. A média da OCDE está ali em 9º para 65 profissionais a cada 100 mil habitantes. E aí tem uma comparação muito interessante, acho que vale até para justificar ou para fazer uma relação com todos esses pontos que colocam São Paulo num patamar um pouco diferente do restante do país. São Paulo ocupa a 6ª posição, se São Paulo fosse um país, claro, nesse ranking. Esse ranking é liderado pela Coreia do Sul, são 157 profissionais para cada 100 mil habitantes, seguido aí por Estados Unidos, por países que são bastante desenvolvidos, mas a gente está muito próximo da Alemanha, que é um país considerado exemplo não só para o segmento da engenharia, mas também como país modelo de desenvolvimento, que forma aí 88 profissionais para cada 100 mil habitantes. Então, fazendo uma relação com todas as iniciativas, com a classe, né, sem ser corporativista, é claro, mas são números, eu acredito muito que essas iniciativas e as secretarias, a gente percebe que vem num processo de execução, né? É um governo como um todo muito executivo, que propõe muito boas iniciativas, e fazendo essa relação, então, como profissional, a gente tem uma expectativa muito bacana, a gente torce para que tudo continue nessa linha de bons projetos, de boas iniciativas, de grandes iniciativas. A gente tem um passivo de infraestrutura para correr atrás, para a gente também ser considerado aí um país desenvolvido, mas eu acredito muito que o estado de São Paulo como um todo, eu acompanho muito o seu trabalho, eu vejo que você é incansável na questão também de propor, de fazer a coisa acontecer. Ando muito pelo interior e até gostaria que você falasse um pouquinho também, mas você já citou várias iniciativas que abrangem o interior, e o interior tem um carinho muito grande pelo seu trabalho. Eu escuto muito falar do seu trabalho pelo interior, e o interior está atendido nessas iniciativas, né, na grande maioria delas. Então, se conseguir fazer uma relação de todos esses dados e ver como que você enxerga tudo isso também, com relação à profissão, fica à vontade. Sem dúvida, Vinícius, um dos segredos de sucesso de São Paulo talvez esteja aí, né? Nós somos um estado desenvolvido, com ótima infraestrutura, temos desafios pela frente, mas com muito boa infraestrutura comparado ao resto do Brasil, né? E sem dúvida nenhuma, as engenharias colaboraram muito para São Paulo chegar até aqui, e os números estão aí para mostrar, né? Praticamente metade dos engenheiros e engenheiras do Brasil são formados aqui, né? Óbvio que buscam o mercado de trabalho onde ele estiver, mas isso mostra, enfim, um acerto de políticas públicas lá no passado, do setor também privado, né? De ter boas escolas de engenharia. Eu destacaria também o esforço do governo nos cursos técnicos, né? Que dão uma boa retaguarda para a engenharia, para a infraestrutura. Então, os acertos de São Paulo lá de trás, das ETECs, das FATECs, né? E isso fez com que a gente tivesse o estado que nós temos hoje, né? Que é um estado desenvolvido, enfim, com boa qualidade de vida, com desafios pela frente, mas comparado ao resto do mundo, um estado desenvolvido, né? Agora, o que nós temos que observar é o que vai continuar fazendo com que São Paulo seja diferente pelos próximos 50 anos, né? Quais os setores estratégicos nós temos que prestigiar em São Paulo, né? O investimento na pesquisa e na ciência, que é fundamental, a produção de conhecimento para que a gente continue na vanguarda, né? E tentar olhar um pouco com o farol alto e ver, bom, daqui a 50 anos, onde São Paulo quer estar, né? E são decisões que a gente toma hoje, que vai levar São Paulo pelos próximos anos, assim como no passado tomaram decisões acertadas, né? Para que a gente chegasse até aqui. Então, sem dúvida nenhuma, uma relação de causa e efeito. E a questão da engenharia e da formação dos engenheiros está muito concentrada aqui em São Paulo.
ajuda muito o desenvolvimento de São Paulo. Hoje ajudou a chegarmos aqui e vai ajudar no futuro, né? Quanto ao interior de São Paulo, que é o segundo maior mercado consumidor, né? São Paulo, ele tem, enfim, na área do agronegócio, somos os maiores produtores de cana-de-açúcar do mundo, maiores produtores de suco de laranja do mundo, enfim. Mas, além disso, você tem uma indústria muito forte do agronegócio no estado, né? De processamento de alimentos, né? Que seja feito para consumo interno, seja para o resto do mundo, através das exportações, né? Nós temos que olhar o interior, enfim, olhar essas potencialidades e também entender que elas passarão por transformações, né? Nós temos a concentração muito forte de produção de cana-de-açúcar no estado, isso gera oportunidades do etanol, do açúcar, mas gera em crises como essa também desafios enormes, né? Onde você tem uma queda de consumo, onde você tem uma queda do preço de petróleo, então tudo isso o Estado tenta colaborar com o setor, fazer com que ele consiga superar essa crise, mas depende também muito da regulação nacional, né? Então, eu falo que é fundamental a gente tentar enxergar um pouco mais adiante, né? Tomar atitudes agora que levem São Paulo a um bom momento de competitividade no futuro, sem esquecer, óbvio, do presente, né? Mas todos os nossos projetos, o nosso plano de metas, né? Ele fala sobre a infraestrutura, ele fala sobre a proteção social, ele fala sobre a questão da inovação, que é algo fundamental, né? A produção de conhecimento ela é essencial para que a gente fique na vanguarda do desenvolvimento, né? E são coisas que nós estamos pensando, né? Estávamos em velocidade de cruzeiro, eu diria, Vinícius, antes da pandemia, né? Com tudo, absolutamente tudo sendo feito, com os projetos do ponto de vista orçamentário respaldados, né? As licitações sendo realizadas, as parcerias. De repente vem a pandemia, a gente tem que ter a prioridade efetiva de cuidar das pessoas, de cuidar de vidas, né? Mas já temos o nosso grupo de trabalho montado pelo governador João Dória para fazer o projeto 21-22, né? Como é que nós vamos recuperar a economia paulista, né? E um governo liberal, um governo que sabe que pode colaborar sim, mas que é a iniciativa privada que gera emprego, que gera desenvolvimento, né? E com essas premissas vamos conversar muito com a sociedade, né? Teremos que ter uma repactuação geral com a sociedade, né? Dizer, olha, antes da pandemia você tinha um quadro, agora você tem outro. Antes eu poderia ter esses desafios vencidos, agora eu não vou conseguir vencê-los mais, eu vou ter que ter uma comunicação muito franca com as pessoas, né? Todos vão entender e juntos, né? Com a força de trabalho, com o pioneirismo que sempre São Paulo tem, ajudar o Brasil a enfrentar essa crise econômica que já veio, né? E cada vez se instala mais no mundo e São Paulo vai ajudar o Brasil a sair dela. Eu não tenho dúvida, acho que esses números com relação à profissão, 25 mil formandos e se registram junto ao Conselho por ano. No total, hoje, são cerca de 350 mil profissionais no estado de São Paulo. Em 2019, foram quase 1 milhão, foram mais de 1 milhão de atividades técnicas mensuradas pelo próprio CREA no estado de São Paulo, e são números muito maiores que o restante do país, né? Mas esses números só são possíveis porque existe demanda, o profissional tem onde atuar. É claro que a gente estava num processo de retomada, vem a pandemia, tem um novo momento, mas a gente só enxerga, a gente só tem esses números hoje para apresentar, são números concretos, porque é claro que existe todo um trabalho feito pelo próprio governo do estado, que dá um suporte, dá um alicerce muito forte para que a atividade técnica ela se sustente, ela vinha evoluindo também de uma maneira muito interessante, diferente de outras regiões do país, porque a economia aqui, ela estava, como citou a questão do PIB aí no início da nossa conversa, ela estava de uma maneira muito estruturada. Então, eu não tenho dúvida, como profissional, que nós estamos preparados, as perspectivas são boas dentro da realidade. Claro, a gente tem que ter consciência, a gente tem que ser franco. O segundo momento é um momento também muito complexo, mas pelas iniciativas, pela conversa, com certeza a gente vai ter muito campo para atuar. A engenharia vai precisar muito dessas iniciativas, eu acho que o governo do estado também vai precisar muito desse exército de profissionais que hoje conta aí com, que existem no estado de São Paulo, né, que estão no estado de São Paulo, estão aqui, as empresas, são quase 100 mil empresas de engenharia também hoje, que são registradas e atuam no estado. Então, Rodrigo, acho que da nossa parte, assim, você pode contar com o que precisar, o que a gente puder colaborar como profissional,
como instituição, para que assim, o Estado de São Paulo continue evoluindo e mudando, em parceria com o governo do Estado, vocês podem contar. E o interior, com certeza, eu tenho muito carinho pelo interior, eu sou do interior, né? E eu acho que o interior estando atendido como hoje está, com certeza o potencial do Estado é muito grande. Então, parabéns pelo trabalho mais uma vez, tá? Fica à vontade aí, se quiser mandar um recado para os profissionais do Estado de São Paulo, acho que, se eu pudesse, eu daria um título de engenheiro para o Rodrigo, mas não posso, mas porque pensa como engenheiro, tem um perfil muito executivo, eu sou testemunha disso, assim, pensa muito em fazer, em realizar, em simplificar, em entregar resultado, plano de metas, então é uma fala muito bacana para nós profissionais, assim, que temos essa característica, falar de... Porque às vezes no PowerPoint funciona, no Excel não funciona, a gente costuma brincar, né? E você fala muito de números, então pra gente é muito bacana isso. Não, obrigado, Vinícius. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar falando com toda a engenharia paulista e brasileira que estão aqui nos ouvindo, né? Contar rapidamente dessas experiências, né? Do enfrentamento à pandemia, mas ao mesmo tempo de um olhar para o futuro, mostrar que nós estamos nos empenhando cada vez mais em fazer a lição de casa, em ter um projeto muito claro para o pós-pandemia, para o chamado novo normal, onde o governo de São Paulo fará a sua parte, reduzindo as suas despesas, criando oportunidade de investimento com orçamento público direto, mas ao lado disso, buscando a iniciativa privada, fazendo com que os projetos do Estado possam colaborar, incentivar e não prejudicar a iniciativa privada a gerar emprego, a sair da crise, e também um amplo programa de concessão e PPPs que está sendo turbinado agora para esse novo normal, né? Temos muitos desafios, mas estamos trabalhando em cima deles e eu não tenho dúvida que a humanidade vai superar essa pandemia que nós estamos vivendo, não tenho nenhuma dúvida. É aqueles momentos da história que ficarão como mudanças da sociedade, né? A nossa geração está vivendo isso, né? Mas temos que enfrentar, enfim, preservar vidas nesse momento, cuidar das pessoas que precisam, né? E, em paralelo a isso, tentar fazer a recuperação econômica o mais rapidamente possível, para que a gente gere emprego, gere renda, gere bem-estar, né? E possamos ajudar o Brasil a sair desse processo de crise. E a engenharia terá um papel fundamental em São Paulo, no Brasil, tenho certeza em grande parte do mundo, né? Para que a gente consiga avançar. E agradecer, para falar com todos os engenheiros e engenheiras de São Paulo, vocês estão de portas abertas aqui no Palácio. O presidente do CREA, o nosso Vinícius, tem sido muito diligente, a todo momento dialogando conosco, né? Tínhamos boas pautas antes da pandemia, né? Vamos retomá-las, eu tenho certeza disso, né? E fazer com que possamos andar juntos, né? Colaborando, e o Estado fazendo a sua parte e colaborando para a iniciativa privada desenvolver e gerar riqueza para a população. Parabéns. Só para finalizar, acredito que se a gente tivesse mais gestores públicos, assim, com essa característica igual ao seu, Rodrigo, acho que o país estaria num momento muito diferente e, assim, estaríamos todos em uma realidade muito melhor. Então, parabéns de novo, eu sou admirador do seu trabalho. Muito obrigado. Então, obrigado pela abertura. Trabalho, né? Ao trabalho, vamos trabalhar. E obrigado pela abertura para a gente bater um papo, viu? Obrigado. Obrigadão.